Guerra do Paraguai, Batalha de Tuiuti. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional na América Latina e durou de dezembro de 1864 a março de 1870. Também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança na Argentina e no Uruguai, e também conhecida como Grande Guerra, Guerra Anti-Tríplice Aliança e Guerra de Iguaçu no Paraguai. Foi o conflito mais longo e duradouro da história sul-americana. Os primeiros atos de agressão associados ao início da Guerra do Paraguai foram a apreensão de um navio brasileiro, Marquês de Olinda, que descia o rio Paraguai até Cuiabá, e a invasão do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, aconteceu em 26 de dezembro de 1864. O ataque do Paraguai ao Brasil foi uma retaliação à incursão do governo brasileiro em território uruguaio em apoio aos coloradanos contra os Los Blancos, aliados de Solano Lopes. Batalha de Tuiuti. A Batalha de Tuiuti foi a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra no Paraguai e no continente sul-americano, com mais de 55 mil homens envolvidos. A batalha foi travada em 24 de maio de 1866, em uma área pantanosa, arenosa e de difícil navegação chamada Tuiuti, no sudoeste do Paraguai. Apesar das adversidades, a Tríplice Aliança derrotou os paraguaios numa batalha que marcou a história do país sul-americano. Preparativos para a Batalha de Tuiuti. Um ano antes da Batalha de Tuiuti, a Tríplice Aliança lutou nas batalhas de Riachuelo em 1865 e de Estero Belaco em 1866. Portanto, após a vitória, os aliados começaram a planejar uma invasão do Paraguai. O plano era simples: invadir terras paraguaias e conquistar o seu território. Porém, os aliados enfrentaram os primeiros obstáculos: a falta de compreensão do terreno que queriam invadir, a ausência de mapas e ainda o fato de que nada sabiam sobre o armamento paraguaio. Então eles continuaram seu caminho até chegarem perto da Lagoa Tuiuti em 20 de maio. É concebível que a área próxima à lagoa fosse formada por solo lodoso composto principalmente de lama branca. As condições do terreno não eram favoráveis às tropas, mas elas não tinham escolha. Então montaram barracas perto da lagoa e se estabeleceram perto do acampamento do exército paraguaio. A superioridade numérica aliada era enorme, com aproximadamente 33 mil soldados se preparando para o dia fatídico. A invasão do acampamento paraguaio estava marcada para 25 de maio, motivo pelo qual brasileiros, argentinos e uruguaios decidiram investigar a área, pois não sabiam quase nada sobre o território inimigo. A batalha. A notícia de que as forças aliadas estavam próximas chegou ao acampamento paraguaio e, à ordem do ditador Francisco Solano Lopes, os aliados foram surpreendidos por um ataque em 24 de maio. O objetivo do ataque coordenado era flanquear a posição aliada e bloquear a única opção de fuga, que era o Estreito de Belaco. A força de ataque de Lopes foi dividida em 4 colunas. O centro aliado foi atacado por colunas comandadas pelos generais José do Vigis Dias e Hilário Marco, totalizando mais de 9 mil homens. A retaguarda foi atacada por mais de 8 mil soldados, entre artilharia, cavalaria e infantaria, comandados pelo general Vicente Barrios. A coluna final atacou pelo leste, comandada pelo general Francisco Isidoro Resquim, e contava com aproximadamente 6.500 homens. Os paraguaios eram protegidos pela vegetação local, incluindo palmeiras de 10 metros de altura usadas como camuflagem. O esquema ofensivo de Lopes foi inovador na época. Nesse período, a cavalaria era usada para encerrar as batalhas, e Lopes a usou desde o início. A cavalaria paraguaia somava 8.500, enquanto a cavalaria aliada somava pouco mais de 1.700. Inicialmente, houve confusão no campo aliado devido à rapidez do ataque e à ausência do comandante supremo, general Bartolomé Mitre. A ofensiva começou de forma eficaz, com os paraguaios aniquilando com sucesso 3 batalhões comandados por Flores. Mortes semelhantes ocorreram durante o ataque ao batalhão argentino. Os paraguaios, como já informado, iniciaram o ataque com a cavalaria, seguida pela infantaria armada com fuzis e lanças. A primeira resposta ao ataque partiu do regimento uruguaio comandado pelo coronel Inácio Rivas, que apesar de estar preso no meio do acampamento, conseguiu resistir e atacar. Logo se juntaram a ele agrupamentos brasileiros e argentinos. A resposta portenha foi liderada pelo 1º e 2º Corpos do Exército Argentino, comandados por Venceslau Paunero e Emílio Mitre.
O general Juan Andrés Gelli Lobe saiu montado em seu cavalo por todo o acampamento argentino orientando seus soldados. A divisão brasileira inicialmente fugiram da linha, e o general Osório, que almoçava com o almirante de Tamandaré Joaquim Marques Lisboa quando a operação começou, tomou conhecimento da situação e, assim como seus companheiros argentinos, manobrou com segurança a cavalo, juntou-se às fileiras das forças da coalizão e rumou para a vanguarda. Durante a operação, o general Osório perdeu inúmeros soldados para evitar que os paraguaios flanqueassem o acampamento, impedindo que os atacantes penetrassem em Itapiru e isolassem as forças da coalizão em Tuiuti. Venâncio Flores atuou no centro do acampamento, apoiado por tropas brasileiras comandadas pelo general Antônio de Sampaio e Alexandre Argolo, o visconde de Taparica, que conseguiram infligir pesados danos aos paraguaios, forçando-os a recuar. Outra única unidade aliada que conseguiu resistir aos ataques e mais tarde se tornou o núcleo da resistência foi o Regimento de Artilharia de Émile Louis Mallet. Com seu acampamento a pouco mais de 1.600 metros dos paraguaios, Mallet manteve suas tropas em prontidão constante. Durante o dia, metade da guarnição de seu regimento ficava de prontidão, com um de seus oficiais subordinados no comando. À noite, todo o grupo deveria estar alerta. Na noite anterior à batalha, seus homens receberam ordens de construir 2 fortes fortificações e uma ampla e profunda trincheira camuflada, que deveria ser construída silenciosamente e sem barulho. A terra escavada foi espalhada de forma a não formar uma parede protetora e evitar que o inimigo descobrisse a localização da artilharia. Segundo Mallet, o acampamento era péssimo, mas sua localização era excelente. A sua iniciativa de fazer tais preparativos foi criticada pelos comandantes da Tríplice Aliança, que acreditavam que qualquer outro tipo de confronto que não fosse o combate corpo a corpo não seria digno. O ataque inicial dos paraguaios, conduzido inteiramente pela cavalaria, logo foi recebido por uma salva de 28 canhões do regimento. Bem preparado, o fogo de artilharia abriu grandes clarões entre as fileiras inimigas. A cavalaria paraguaia avançou em direção ao regimento. Neste ponto, Mallet ordenou que suas tropas abrissem fogo de artilharia, pois queria que a cavalaria caísse no fosso para fazer justiça ao trabalho de sua construção. A certa altura, a cavalaria inimiga chegou a ficar a apenas 50 metros dos canhões, mas foi contida pelo fosso e um forte e incessante ataque de artilharia que disparavam de flanco a flanco. As rajadas de canhões destruíram os cavaleiros atacantes e empurraram as tropas restantes para a esquerda, onde estava localizada a divisão blindada do general Sampaio. Ao contrário das técnicas utilizadas anteriormente em que as bombardas disparavam um tiro em um longo espaço de tempo que permitia ao inimigo se reagrupar, Mallet organizou sua artilharia para disparar projéteis à salva para que houvesse sempre um tiro. O primeiro ataque foi seguido por muitos outros, e os combates continuaram até que a última coluna paraguaia começou a fugir. Dias, Marco Barrios e a maior parte das tropas de Roraes caíram no fosso. Enquanto a cavalaria e a infantaria atacavam a posição do general francês, seus canhões faziam um estrago sem precedentes nas tropas inimigas. Cerca de 20 cargas de cavalaria atacaram o regimento de Emílio Mallet. O sucesso do ataque de Lopes dependia do sucesso das ações da primeira coluna. A artilharia de Mallet impediu esse sucesso, então as outras colunas também falharam. Lopes tentou dividir o exército aliados em 2 e depois neutralizar os canhões de Mallet, mas falhou. Sua artilharia foi apelidada de artilharia revólver devido à sua velocidade e precisão. Aos poucos, essa batalha, que foi quase uma vitória dos paraguaios, foi se transformando em uma grande vitória dos aliados. À medida que a batalha avançava e o confronto se intensificava, os comandantes ganhavam destaque, principalmente o general Osório, que tomou a iniciativa de entrar na batalha e assumiu o comando das forças aliadas. Osório enviou suas tropas reservas e interrompeu com sucesso o ataque no centro da formação. Neste ponto, as forças da coligação mantiveram a sua posição com sucesso e começaram a suprimir os ataques. Os combates começaram às 11 horas e as tropas paraguaias retiraram-se do campo de batalha às 16h30. Eles foram derrotados e recuaram para suas fortalezas em Curuzu, Curupaiti e Humaitá. Consequências do conflito. As tropas paraguaias acreditaram na sua superioridade porque surpreenderam os seus inimigos. Contudo, como já mencionado, a Tríplice Aliança estava mais bem armada e ainda contava com mais soldados do que o inimigo. Além disso,
Por causa do terreno pantanoso, as condições para a defesa eram mais vantajosas do que para o ataque. Portanto, após 6 horas de combates ferozes entre as tropas, a batalha, que começou às 11h30, terminou com a vitória da Tríplice Aliança. Como resultado, cerca de 7.000 soldados foram mortos nos combates, 6.000 dos quais eram paraguaios. Além disso, cerca de 10.000 soldados ficaram feridos. O Paraguai perdeu a maior parte de seu exército devido às baixas entre seus soldados. No final, devido às mortes em massa dos paraguaios, o comandante Solano Lopes não conseguiu formar um novo exército até o final da Guerra do Paraguai, que durou mais 4 anos. Desta forma, o país foi conquistado até ser completamente dominado pelos aliados. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!